Vamos lá. Boa noite, turma. Eu sou a Maria Luísa e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de língua portuguesa. Vamos lá. Deixa eu subir só um slide aqui. Deixa eu me apresentar para vocês primeiro, né? Fazer uma apresentação melhor. Eu sou Maria Luísa, tenho 26 anos, já trabalho aqui na ETEC tem um tempinho com turmas remotas. Eu também peguei algumas turmas presenciais no ano passado, mas eu me mudei e eu não consegui mais pegar turmas presenciais. E esse ano estou voltando aqui para trabalhar com vocês nas turmas à distância. Basicamente, a gente vai trabalhar na nossa aula o uso da nossa língua portuguesa de uma maneira muito mais prática. Língua portuguesa é aquela disciplina meio chata, né, que a gente estuda a vida inteira na escola, desde o primeiro ano até o ensino médio. Dependendo da graduação que a gente faz na faculdade, geralmente a gente tem uma língua portuguesa instrumental ali, e mais uma vez a gente vai estar entrando com a língua portuguesa. A única diferença que a gente vai tratar aqui na nossa aula é que a nossa língua portuguesa vai vir de um viés muito mais prático, muito mais usual do que um uso mais teórico, que é esse uso normal que a gente vê nas escolas, nas graduações. A gente sempre vê aquelas regrinhas do português, aquela parte mais metodológica. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com um viés muito mais comum. Sabe essa língua portuguesa que a gente usa no dia a dia, que a gente trabalha ao longo dos dias com as pessoas em situações diferentes? É a língua portuguesa que a gente vai trabalhar aqui. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Ou eu posso continuar? Vamos lá? Ninguém se manifestou, então eu vou continuar, beleza? Vamos lá. Por que que a gente vai trabalhar a língua portuguesa de novo aqui? Lembrando sempre que a nossa maneira de se comunicar aqui, em qualquer âmbito de lugares onde a gente utiliza a nossa língua portuguesa, a gente está falando sobre a parte humanizada da língua. Por que que a gente fala que a língua humaniza o homem? Porque ela aqui dá uma ligação, cria um contexto, cria uma comunicação com um sentido total ali numa mensagem, numa comunicação em si. Toda vez que a gente fala sobre a língua portuguesa, a gente está falando daquele idioma que é nativo da gente. É o idioma que a gente utiliza para se comunicar, para se expressar diante das pessoas, para se expressar é, numa comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Por quê? Porque a gente tem o nosso entendimento a partir do significado das palavras na nossa língua. Então, é através dessa comunicação, dessa língua que a gente constrói os nossos tipos de pensamento, que a gente basicamente interage socialmente em qualquer âmbito. Por que que a gente está falando da língua portuguesa de novo? Essa mesma língua portuguesa que a gente aprende a vida inteira, que a gente estuda na escola. Porque a parte fundamental da nossa comunicação e a parte fundamental que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina, em qualquer outra disciplina, é a parte do domínio da língua. Eu sempre utilizo com os meus alunos de fundamental médio é, a ideia de que se eu não sei ler e me comunicar muito bem, eu não domino nenhuma outra área. Independente se seja uma área de exatas, uma área de biológicas, uma área de outra, de linguagens mesmo. Se a gente não domina aquilo que a gente fala e aquilo que a gente utiliza para se comunicar no nosso dia a dia, a gente não tem uma comunicação muito boa, a gente não tem um domínio muito bom. Eu sou péssima em matemática até hoje, mas na escola, na minha época de ensino fundamental, eu aprendi, eu entendi que para eu dominar um problema matemático, eu preciso ler e entender aquele problema matemático. Por quê? A parte fundamental é saber se localizar ali, saber ler, saber entender, saber interagir com aquilo e aí sim aplicar a sentença matemática que eu preciso para aquela equação, para aquele problema, sei lá. Por quê? Tudo isso é baseado na leitura. Então, toda vez que a gente fala sobre língua portuguesa, a gente está falando sobre o domínio de uma língua que ela é fundamental no nosso dia a dia, seja para tarefas rotineiras ou não.
mas também é importante no nosso perfil acadêmico e no nosso perfil profissional. Vocês, enquanto técnicos em enfermagem, né, vocês vão precisar se comunicar com pessoas diferentes, com níveis de linguagens diferentes, em ambientes diferentes. Por quê? Porque vocês vão aprender a tratar as pessoas através da linguagem, claro, utilizando o que vocês estão aprendendo aí como técnicos, mas ao mesmo tempo vocês vão precisar entender aquilo, trabalhar aquilo, falar com uma linguagem acessível. É óbvio que na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, a gente não fala da mesma forma com todo mundo. É aquela história, né? Antigamente, pelo menos comigo, eu não falava com a minha mãe, até hoje eu não falo da mesma forma que eu falo com um amigo, não utilizo as mesmas palavras, não utilizo o mesmo nível de compreensão, porque eu entendo que a minha mãe, por ser uma pessoa mais velha e por exigir de mim uma posição que eu tenho que respeitar a forma como eu falo com ela, eu utilizo uma linguagem diferente. Com o nosso chefe é a mesma coisa, a gente não fala com o nosso chefe da mesma forma que a gente fala com o nosso amigo. Por quê? Porque a gente entende que dependendo do contexto, o domínio da nossa linguagem, ele vai mudar. A forma como a gente se porta utilizando a linguagem, ela também muda. Então, quando a gente fala sobre a língua portuguesa, principalmente aqui nas nossas aulas, a gente vai falar sobre esse domínio que a gente pode ter da nossa língua, seja um domínio ortográfico, um domínio gramatical ou até mesmo um domínio de interpretação de texto. Por quê? Isso faz total diferença, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito profissional e no dia a dia também. Porque hoje isso é um diferencial. A gente está vivendo numa época onde a internet ela é muito mais valiosa, porque as pessoas atribuem essa valorização para ela, porque são informações disparadas a todo momento ali, sem um aprofundamento, sem uma pesquisa, sem uma base. Então, o que que a gente tem o costume de fazer? Eu já me peguei muito nisso. A gente lê uma notícia, a gente não procura saber se aquela notícia é verdadeira, a gente não se aprofunda naquela notícia, a gente dispara ela. Ou, na grande maioria das vezes, a gente compartilha essas coisas, essas notícias, esses textos, e a gente não entende o que está escrito, ou a gente não se aprofunda naquilo. E o que que a gente está vivendo hoje também? Uma onda de fake news, porque essa indicação de que é muito fácil, né, compartilhar alguma coisa que tem uma fácil leitura, pega muito mais rápido. Por quê? Porque hoje, partindo do pressuposto da minha área como professora, a gente entende no campo da linguagem que a linguagem está muito mais prática. Hoje em dia ninguém pega um livro de poesia para ler, ninguém pega um livro do Carlos Drummond de Andrade para ler hoje em dia, é muito difícil até pedir isso nas escolas. O que que é muito mais fácil a gente ler hoje? Aquelas postagenzinhas de páginas de Instagram que pegam uma página, uma folha de um livro, né, coloca um poeminha bonitinho ali, de fácil entendimento e publica. E as pessoas compartilham, as pessoas curtem. Por quê? Porque a gente tem muito mais acesso ao aparelho do celular, à internet, e isso ficou muito mais prático. Toda vez que a gente trabalha essa área da nossa linguagem de ler, de pensar, de construir um pensamento em cima daquilo, de trazer aquilo para a nossa vida cotidiana, para ser uma forma de interação, a gente está dominando um campo da língua que ainda é um diferencial. Porque a valorização da linguagem, antigamente, era um sinônimo de prestígio social e hoje também. O que que é muito comum a gente ver em entrevistas de emprego? Pessoas que têm o seu currículo ali descartado. Basicamente, não é nem pelo fato das pessoas numa entrevista falarem alguma coisa que não é usual, que não é aceitável naquele âmbito, mas porque a falta de uma pontuação, uma palavra escrita errada, mesmo que seja num currículo, isso interfere muito. Por quê? Porque as pessoas perdem a noção da linguagem, da capacidade da linguagem como uma forma de se mostrar uma pessoa prestigiada. Antigamente, a linguagem era um tipo de estudo que só podia ter acesso quem podia pagar.
Hoje não, hoje a gente tem acesso ao ensino da língua portuguesa nas escolas a livre demanda, a gente tem profissionais que dão aula particular em cursinhos, por quê? Porque a gente entende que esse prestígio é um prestígio mais que tem um fácil acesso melhor. É muito mais fácil aprender a linguagem hoje e mostrar esse conhecimento da linguagem do que era antigamente. Por isso que a gente está voltando aqui para a parte de língua portuguesa. Vocês podem observar que qualquer concurso que vocês forem fazer, sempre vai ter uma disciplina, sempre vão ter algumas questões de português. Por quê? Porque esses concursos, eles sempre prezam por esse lado, se você domina a linguagem, se você domina a língua que você fala e como você trabalha ela. Gente, tem alguém com o microfone aberto, quer falar alguma coisa? Beleza. O que que a gente vai ver aqui nas nossas aulas? Que um bom domínio da língua portuguesa traz para a gente uma forma de se expressar muito melhor. A gente acaba estimulando o nosso gosto pela leitura, porque conforme a gente vai consumindo aquilo, fica muito mais prático da gente praticar. Vocês, enquanto técnicos, obviamente, não sabiam muitas coisas sobre a área de vocês que vocês aprenderam agora. Como que isso foi estimulado para vocês? Através da técnica de repetição, através do estímulo da leitura. Vocês se aprofundaram em alguma área, na área, né, de, de ciências da saúde, e vocês aprendem sobre isso. Então é óbvio que vocês não vão conversar com uma pessoa que não é dessa área, coisas específicas, termos específicos da área de vocês. Por quê? Porque esse estímulo ele veio partindo de uma área específica. Só pessoas que trabalham nessa área conhecem, só pessoas que trabalham, que consomem esse tipo de conteúdo, que dominam essa linguagem. Quando a gente trabalha a língua portuguesa em qualquer outro âmbito, em qualquer outra área, a gente também aumenta o nosso repertório linguístico. O que que é o repertório linguístico? Eu sempre faço alusão de que o nosso repertório linguístico é como se fosse um guarda-chuva. Imaginem um guarda-chuva virado de cabeça para baixo. Se a gente vira um guarda-chuva de cabeça para baixo no meio de uma chuva, o que que acontece? A água empoça ali. O nosso conhecimento é a mesma coisa. O nosso repertório linguístico ele é construído da mesma forma. Tudo aquilo que a gente fala, que a gente ouve, que a gente lê, fica num pedacinho do nosso cérebro e aquilo a gente começa a trabalhar, a estimular ele. E quando a gente vai estimulando, a gente vai aumentando o uso daquela palavra no nosso dia a dia. Então a gente adapta palavras a todo momento no nosso repertório linguístico. Por quê? Porque a gente aprende todo dia um pouquinho mais. Existe um campo da linguagem que ele trabalha justamente isso. Tudo que a gente fala não é nada inventado. Ninguém consegue inventar uma coisa de um dia para o outro. Tudo que a gente fala já foi lido, já foi ouvido alguma vez na nossa vida. Como que as crianças hoje em dia aprendem a falar? Eu tenho uma menininha de 2 anos. Como que ela está aprendendo a falar? Repetição. A gente fala, 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 e uma hora ou outra ela internaliza aquilo e volta e meia ela solta algumas palavras soltas. Agora ela começou a formar frase. Mas como que o cérebro dela trabalha isso? De tanto a gente ouvir, de tanto a gente interagir com aquilo, a gente aprende. Com a língua portuguesa, a gente também se mantém bem informado. A gente aprende a ler as coisas com mais afinco, procurar, buscar alguma coisa. A gente também tem uma base de compreensão para qualquer outra disciplina acadêmica. Como eu falei para vocês, eu entendi que eu só ia aprender problemas matemáticos quando eu lesse e entendesse o que estava escrito ali. Era uma área da linguagem, matemática? Pode-se dizer que sim, todas as outras disciplinas, todas as outras áreas vão trabalhar o conhecimento da linguagem, vão trabalhar o domínio da nossa língua. Com um bom domínio de língua portuguesa, a gente também desenvolve imaginação. Quando a gente está lá na escola aprendendo a ler e escrever, como que as tias ensinam isso pra gente? Através das historinhas. Eu não sei se vocês pegaram a época do caderno meia pauta. Eu, na minha infância, primeira, segunda série, a gente fazia historinhas e tinha sempre aquele caderno meia pauta, sabe? Que é uma página, metade tem linhas, metade tem um espaço. E a gente tinha que desenhar ali algo referente à história que a gente estava contando. Às vezes a professora dava um tema ou não,
Mas o que que é muito comum a gente ver nesse tipo de interação de exercício em sala de aula? Que ali o aluno consegue colocar a imaginação dele na ponta do lápis. Então, toda vez que a gente estimula a nossa imaginação, seja fazendo referência a uma música, a um filme, a uma série, a gente está desenvolvendo uma imaginação muito maior. Por isso que quando a gente é pequenininho, né, é muito mais fácil a gente gostar de historinhas. Eu gostava muito de historinhas que falavam sobre animais. Eu não sei se vocês também pegaram uma época que tinham vários livrinhos pequenininhos que a gente comprava, às vezes até na escola, e vinha numa maletinha, várias historinhas diferentes. Eu tinha sobre todos os animais possíveis, porque era uma coisa que eu gostava de imaginar. E as minhas histórias eram baseadas sempre nos bichinhos. Por quê? Porque era um conteúdo que eu consumia. Hoje em dia, como que a gente pode ver isso? Principalmente no Instagram, a gente tem nichos diferentes e áreas diferentes que falam sobre beleza, sobre moda, sobre universo geek, sobre jogos, sobre futebol. Por quê? A gente tem nichos ali onde as pessoas se sentem estimuladas a consumir aquele conteúdo e vão consumindo sempre aquele conteúdo. Então, geralmente, uma pessoa que acompanha o nicho de moda vai seguir muitas pessoas que trabalham com moda. Uma pessoa que gosta do universo geek vai seguir muitas pessoas que trabalham com o universo geek e demonstram isso no Instagram. Por quê? Porque é uma linha imaginária estimulada muito comum. A gente sempre tem afinco e a gente sempre busca mais daquelas áreas que a gente tem maior interesse, que a gente quer dominar mais. Voltando agora para a nossa língua portuguesa, quando a gente tem um bom domínio da nossa língua portuguesa, a gente também treina muito a nossa coordenação motora. Hoje é muito comum a gente perder essa coordenação motora na hora de escrever. Eu fiquei 4 meses sem escrever por causa da minha mudança. E quando eu voltei a escrever, eu não conseguia segurar a caneta por muito tempo para escrever uma palavra longa. Por quê? Porque eu perdi o contato e o estímulo de utilizar uma caneta e escrever num caderno. Então, sempre o que que eu faço agora, como eu não tenho um quadro mais para dar aula e tudo, todo dia um pouquinho eu estimulo a minha coordenação motora. Eu escrevo algumas coisas, eu escrevo frases. Eu adquiri esse costume, voltei a adquirir esse costume porque é uma coisa que a gente vai perdendo. A tecnologia está tão avançada, a gente está o dia inteiro no computador, no celular. É muito mais fácil escrever ali, concordo. Mas ao mesmo tempo que a gente não trabalha a nossa coordenação motora, a gente não trabalha o nosso cérebro para pensar um pouquinho mais devagar. Podem observar que quando a gente pega uma caneta para escrever, a gente tenta pensar ao mesmo tempo que a gente escreve, porque o nosso cérebro ele trabalha muito mais rápido do que a nossa mão escrevendo. Então, qual que é o intuito de sempre ter costume de pegar uma caneta, uma folha, fazer um desenho, escrever uma frase, escrever um textinho bobo que for? A gente está trabalhando no cérebro para que ele trabalhe num ritmo menor. No celular, a gente escreve muito rápido. Ou às vezes nem escreve, né? Hoje em dia a gente tem ali nos aplicativos de comunicação, no WhatsApp, tem como mandar áudio, é muito mais prático mandar áudio. Mas, ao mesmo tempo, a gente desestimula o nosso cérebro a trabalhar, a gente escrever melhor, a gente escrever mais devagar. Porque quando a gente escreve numa prova, a gente não lê a questão e responde a questão com áudio. A gente tem que pensar nas palavras que a gente vai colocar ali, a gente tem que construir um pensamento ok, tem que seguir uma linha. Então, isso estimula nosso cérebro a trabalhar de uma maneira muito mais prática. Por que que a gente ainda fala sobre leitura em qualquer campo? Porque a leitura é aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia. É o que a gente mais utiliza, digamos assim, né? A gente lê placa o tempo inteiro, a gente lê mensagem no celular, a gente lê anúncio na internet, a gente lê estampa de roupa. Não é só uma leitura escrita de frases ali, onde a gente consegue ver. Uma placa, por exemplo, não está escrita na placa, geralmente, uma placa que está informando que tem um quebra-mola. Não está escrito, aqui tem um quebra-mola a tantos metros. Tem ali o desenho de um quebra-mola, a gente já internalizou o significado daquela placa, então a gente tem uma leitura mais prática. No celular, o que é muito comum a gente fazer hoje em dia? Bater o olho, ler uma mensagem superficialmente e responder. E na grande maioria das vezes pode acontecer de faltar uma informação nessa leitura rápida e a gente passar uma resposta ou dar uma resposta ou
passar essa mensagem com outro intuito. Por quê? Porque a gente está lendo muito mais rápido hoje em dia com a era da internet. Então, todas as informações que a gente recebe hoje, basicamente no nosso dia a dia, ela é transmitida através da escrita ou da leitura, né? E ela é internalizada e contextualizada através da nossa compreensão. Tudo que a gente lê só faz sentido quando a gente está inserido naquele contexto. É muito comum a gente, às vezes, quando está sofrendo de amor, ter ali no Instagram sempre algumas postagens, né? Falando sobre valorização do amor, quando a gente termina um relacionamento, a gente sempre vai ver é, sempre uma coisinha relacionada a isso, sabe? Quando a gente sente aquela feridinha, tudo que a gente lê, tudo que a gente consome toca ali. Por quê? Porque a gente está se contextualizando naquilo, a gente está compreendendo a partir daquele viés. Opa, tenho 10 minutos para terminar aqui. Por que que a escrita também é muito importante nessa competência? Porque a gente trabalha a escrita em qualquer âmbito acadêmico, em qualquer âmbito profissional, mesmo que seja só para assinar um documento, a gente precisa saber segurar a caneta, que tem uma linha que a gente tem que escrever em cima daquela linha. Então, sempre é uma competência que a gente trabalha ao longo da nossa vida. Por que que a gente fala sobre leitura, principalmente na disciplina de língua portuguesa? Porque a gente entende que a gente precisa aprender a interpretar. Sabe aquela historinha aquela provinha chata que a gente fazia no ensino fundamental, mas de interpretação de texto? Onde a gente tinha que ler e tirar as próprias conclusões baseadas naquele texto, por que que a gente estimula isso na nossa vida acadêmica, principalmente lá no ensino fundamental? Porque a gente precisa que os alunos entendam que ter um repertório cultural é muito importante. Não é só ler o texto e escrever aquilo que está naquele texto, porque existe uma grande diferença entre compreender o texto e interpretar. Num, a gente trabalha o aspecto fora do texto, a gente pega informações de fora do texto e traz para o texto. No outro, a gente lê o texto e interpreta só o que está ali dentro do texto. Por quê? Porque a gente precisa estimular a nossa capacidade de senso crítico. O que que é a capacidade de senso crítico? É a capacidade que a gente tem de questionar o mundo, de questionar tudo o que acontece, para que seja muito mais fácil da gente emitir opinião que é muito comum a gente ver hoje em dia, as pessoas discutindo por questões simples, questões bobas, mas porque elas não conseguem emitir opinião de uma maneira respeitosa, elas não conseguem sentar e conversar sobre aquilo. É muito mais fácil a gente alterar o nosso tom de voz, a gente se impor para falar sobre alguma coisa, porque a gente não consegue se aprofundar ali, não consegue questionar e discutir de uma maneira civilizada. Hoje a gente vai tratar sobre a nossa linguagem nos aspectos e nos âmbitos que a gente tem no nosso dia a dia, para ficar mais fácil da gente entender. Então, toda vez que a gente falar sobre a língua portuguesa aqui na nossa aula, a gente vai falar sobre a nossa língua portuguesa partindo do pressuposto da imaginação, da criatividade, dos universos onde a gente consegue interagir com a nossa linguagem. Por quê? Porque a gente vai ter maior fluência, seja na leitura, na escrita ou na nossa maneira de se comunicar. A nossa língua portuguesa trabalhada aqui vai ser essa língua mais prática, mais usual. Vai ser a língua portuguesa que a gente consegue buscar informações e transmitir informações de uma maneira muito mais clara e que seja compreensível, independente do âmbito ou do nível que a gente tem de colocação e de pronúncia, de entendimento ali. Vocês podem se deparar com pessoas no âmbito profissional de vocês que vão falar um português básico do básico, aquele português que a gente entende, mas demora um pouco para entender, porque às vezes faltam palavras, faltam um conhecimento maior sobre aquilo, ou um conhecimento um pouco raso, né? Porque a gente pode ter um conhecimento superficial de muitas coisas, mas ao mesmo tempo vocês vão encontrar pessoas que vão saber a fundo sobre aquilo que estão falando, sobre uma ferida, sobre um, um medicamento ou um exame em si, vocês vão ter que explicar isso para essas pessoas. Como que vocês vão fazer? Utilizando termos técnicos?
talvez não adiante, porque pode ser que a pessoa não entenda os termos técnicos. Quando a gente fala sobre língua portuguesa, eu costumo falar para os meus alunos que o meu papel aqui é literalmente ser uma mamãe passarinho. Sabe o que que é a mamãe passarinho que pega a comida, mastiga, mastiga, mastiga e coloca na boca do passarinho filho só para ele engolir? É isso que a gente vai fazer aqui e é isso que vocês também farão na vida profissional de vocês. Na grande maioria das vezes, lidar com o outro, lidar com o paciente vai ser muito mais fácil a partir do momento que a gente entende que ele precisa saber o que está acontecendo, como que aquilo vai ocorrer. Vocês não vão pegar um, alguma coisa e utilizar o termo técnico para falar sobre aquilo com o paciente de vocês. Vocês vão explicar. Não, olha, a gente vai fazer assim, 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 de uma forma que seja entendível para ele. Por quê? Porque ele precisa ter acesso àquele conhecimento ali. Ele não precisa se aprofundar, não precisa saber os termos técnicos, ele precisa saber só como que vai acontecer e como que ele precisa se portar ali. Por isso, a gente vai trabalhar a nossa língua portuguesa como se fosse uma tradução. A gente vai trabalhar de uma forma muito mais prática, fazendo com que a nossa linguagem seja uma linguagem totalmente acessível. Eu tenho 4 minutos. Alguém tem alguma pergunta antes de eu fechar essa aula e mandar o próximo link para a gente só fechar esse tópico hoje para liberar vocês? Não? Então vamos lá. Eu vou fechar essa aula e vou abrir a próxima e vou mandar o link agora para vocês, só para a gente terminar esse tópico rapidinho, tá bom? Beleza, então. Eu já volto.